Olá pessoal, professor Rogério aqui. Esse é mais um vídeo da série de vídeos de programação em linguagem C e C++. O objetivo dessa aula é estudar as estruturas de controle de um programa em C. Para a gente iniciar, eu trouxe aqui o meu repositório. Todos os arquivos de apoio do nosso curso estarão neste repositório. O link está disponível nos comentários do vídeo. A gente tem aqui, então, à medida que eu vou construindo o curso, né, adicionando módulos e atividades, eu vou adicionando aqui dentro da estrutura esses arquivos de apoio, né? Entre os arquivos de apoio, eu tenho mantido alguns arquivos na linguagem, né, arquivos da programação em linguagem C, e tenho mantido um arquivo, pelo menos, dentro de cada conjunto, que é um arquivo em Markdown, que representa ali uma pequena introdução aos conceitos, né, uma parte teórica aqui sobre os conceitos que são importantes para cada uma dessas aulas. Nesse contexto, a gente vai falar hoje de estrutura de controle. As estruturas de controle elas estão divididas em três categorias, né? Então, a gente tem estruturas sequenciais, ou seja, a estrutura sequencial, a estrutura básica de um programa, de qualquer linguagem, é aquela que indica, né, a estruturação do programa em uma forma que os comandos, né, as instruções, elas vão ser executadas em sua sequência, uma após a outra, na ordem que foram escritas, naturalmente. Além dessa, nós temos a estrutura condicional. Essa estrutura ela permite que um programa execute essas ações dependendo de algumas condições, então que o código sofra desvios, né? Esses desvios vão ser dados pela avaliação do valor de alguma condição e, além dessas, nós teremos as estruturas repetitivas, que é aquelas que permitem que o programa execute uma mesma instrução repetidas vezes, várias vezes. Bom, além dessas estruturas, a gente tem outras estruturas de controle que são complementares, como, por exemplo, controle de exceções, que permite que o código observe e trate exceções nas situações de execução do código. Além dessas, então, a gente pode observar que as estruturas elas vão estar numa estrutura de controle da sequência, onde o compilador, né, na verdade, o programa vai ser responsável por executar as suas instruções sequencialmente. As estruturas de controle de fluxo, que ele organiza ali o fluxo de execução, fazendo desvios entre uma parte ou outra do código, baseada em uma condição. As estruturas de repetição, que fazem o código iterar, né, um bloco de código ser repetido várias vezes, e as estruturas de seleção, que é uma parte das estruturas de controle de fluxo, porém a estrutura de seleção ela organiza o código com base em uma condição e várias opções de escolha para a execução. Na linguagem C, as estruturas delas são implementadas através de comandos específicos, né? Assim como qualquer linguagem. A primeira delas, a estrutura básica de um programa em C, né, que está aqui relacionada a uma estrutura sequencial de execução de código. Numa estrutura de um programa em C, a gente inicia definindo as cláusulas de bibliotecas, né, inclusão de bibliotecas. É a cláusula include, né, então é cerquilha, include e o nome da biblioteca. No caso deste código, a biblioteca standard.io, stdio.h, representa as funcionalidades de acesso aos meios de entrada e saída do computador. Então, para cada tipo de funcionalidade que eu desejo incorporar ao meu código, eu vou usar geralmente uma biblioteca que representa esse conjunto de operações. Posso ter cláusulas de definição de constantes, usando cerquilha define, o nome da constante e o seu valor. Aqui nesse exemplo a gente está definindo a constante π. Aí a partir daí a gente vai ter a cláusula que define e indica o início do código, início da execução do código, depois das declarações,
que é a função principal, chamada de função main, né? Ela é uma função main do tipo inteira, porque ela devolve ao sistema operacional que a executou um resultado do tipo inteiro, e esse resultado é dado por essa cláusula return aqui no final do código, né? Então aqui ele está dizendo retorne o valor zero. Além disso, a gente vai ter uma área que a gente usa para declarar variáveis. Não é obrigatório que a declaração seja toda feita no início do código. Eu posso distribuir essa declaração durante o código, mas no geral, de forma padrão, a gente define aqui no início do código as variáveis. Tem um detalhe específico aqui com relação à declaração de variáveis, que elas declaradas dentro de uma função, elas passam a ser variáveis locais da função, ou seja, o seu escopo, né, a área em que ela é reconhecida é somente dentro dos limites da função. Os limites da função é dado pelo bloco de código que é delimitado aqui pelo conjunto, né, pelo par de chaves, abre e fecha chaves dessa função. Então, eu poderia declarar uma variável aqui fora, né, antes da função principal. Essa variável ela teria um escopo chamado de escopo global, ou seja, ela seria visibilizada, seria vista por qualquer módulo componente desse arquivo de código. Então, se eu colocar uma variável fora da função main, ela vai ser válida para todas as declarações de funções abaixo daquela declaração de variável. Aqui a gente está fazendo uma parte de entrada de dados simples, uma parte de processamento também simples e uma parte de saída também bem simples, para demonstrar essa função. Daqui a pouco a gente vê isso executando no ambiente lá do IDS Lion. Seguindo, então, a gente tem as estruturas de controle de fluxo. Entre essas estruturas, elas são organizadas, como a gente vai ver daqui a seguir. Então, elas são, primeiro, uma estrutura condicional simples, né? Onde a gente vai ter uma cláusula if, um comando if, que vai ter uma condição estabelecida, e dentro desse bloco de código, que é delimitado pelas chaves, a gente vai ter a execução condicionada somente ao valor verdadeiro da avaliação da condição estabelecida aqui em cima. Então, eu tenho uma condição que ela é analisada, e se a resposta dessa análise for verdadeira, o bloco de código vai ser executado. Se ela não for verdadeira, este bloco não será executado. A segunda estrutura, a segunda forma de representação da estrutura condicional é uma estrutura composta. Nesse caso, a estrutura composta ela é definida pelo comando if e também pelo comando else, né? Ou seja, if vai avaliar a condição que está entre parênteses, o bloco de condição, ou melhor, o bloco de comandos do if vai ser executado caso seja verdadeiro, e caso o resultado da avaliação seja falso, então ele vai executar o bloco do senão, né, o else. Então, o bloco de código 2 é executado caso a avaliação de condição aqui seja falsa, ok? Um próximo conjunto, a gente fala de estrutura condicional aninhada ou encadeada, que é aquela em que a gente vai agrupando diversas cláusulas, diversos comandos if, né? E aqui a gente tem uma ideia, onde eu tenho if, a primeira condição, em um primeiro bloco. Se não for verdadeira essa condição, eu tenho um segundo bloco if, que vai avaliar uma nova condição. Se essa condição for verdadeira, esse bloco de código é apresentado. E se não for verdadeira, eu tenho o else, que é equivalente a esse último if. Então, caso essa condição seja falsa, este bloco vai ser executado. Ok? Então, essa é uma condição, é uma estrutura condicional aninhada. Esse aninhamento ele pode ocorrer de diversas formas, né? Eu poderia ter um if dentro de qualquer um desses elses, eu poderia ter um outro if dentro do if e assim por diante. E se esse limite aí vai da sua criatividade ou da sua necessidade de resolver o problema. A próxima forma condicional, né, a que a gente chama de estrutura de controle de seleção,
No controle de seleção, prioritariamente, a variável, né, a expressão tem que ser construída de forma que ela responda com um valor inteiro, diferente dos ifs, que a condição é uma condição lógica, que retorna verdadeiro ou falso. No escolha, né, no switch, a gente vai ter uma expressão aritmética que responde, que retorna um valor inteiro. E aí esses valores inteiros que são retornados, eles vão ser comparados aqui em cada caso e à medida que ele encaixe naquele caso, né, que seja igual àquele valor do caso, aquele bloco é executado. Então eu posso fazer aqui switch, uma expressão qualquer, caso o valor seja 1, bloco de código 1. Caso o valor seja 2, bloco de código 2. Eu tenho uma alternativa para default, que é quando nenhum dos casos anteriores for executado, ele vai executar o bloco default. Quando eu não tiver um valor aqui que combina com nenhum dos casos anteriores. E para cada caso, eu preciso adicionar um comando break para indicar a finalização daquele bloco. Né? Então aqui vocês vão perceber que por mais que eu delimite aqui com chaves os blocos, eu vou precisar adicionar uma cláusula break, e é essa cláusula break que determina o fim de cada caso, né? De cada case aqui. O bloco do comando switch é dado por essa e essa chave, ok? Bom, a partir de agora então vamos dar uma olhada nisso no código, né? Para a gente analisar o código. Aqui nas estruturas de controle, eu criei uma estrutura de controle básica, onde eu tenho um exemplo básico aqui para cálculo da área de um círculo, né? E aí eu fiz a declaração da inclusão da biblioteca standard.io, defini a cláusula P, e aí declarei duas variáveis reais, que é o float, raio e a área. Pedi para digitar o raio do círculo, né? Li com a função scanf esse raio, e a partir do valor do raio e o valor do π, né? Que seria algo como π vezes raio ao quadrado, eu calculei o valor da área e apresentei, né? Escrevi o valor da área na saída do programa. Tá ok? Bom, como que a gente faz para testar isso? Basta então selecionar aqui e mandar executar o programa básico. Ele vai parar aqui para que a gente digite, então, o valor do círculo, né? Eu vou colocar aqui um valor 2, dá Enter, e aí ele executa o cálculo e apresenta para a gente qual é a área do círculo de raio 2. Tudo bem? Além deste exemplo básico sequencial, eu construí também um exemplo para exemplificar uma estrutura de controle condicional, e aqui tem estrutura de controle condicional aninhada para resolver o problema. O objetivo é resolver um problema para verificar se três números que vão ser digitados formam ou não um triângulo, e se formar um triângulo, qual tipo de triângulo é que ele forma, se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Bom, nesse sentido, eu declarei as três variáveis, A, B e C, que são o equivalente aos lados do triângulo, do tipo float, ou seja, um tipo de dados com paranúmeros reais. Pedi, solicitei que entrasse os valores de A, B e C, né? Então o usuário vai informar os valores dos três lados. A partir dessa informação, há uma lógica que verifica se forma o triângulo. Caso forme o triângulo, diga qual o tipo de triângulo que é formado. E além disso, caso não forme, ou seja, caso essa condição seja falsa, ele vai dizer que não é um triângulo. Para executar o código, então, a gente pode clicar na setinha verde para rodar o programa condicional.c. Ao executar o código, ele vai solicitar digitar o valor do primeiro lado, 2, segundo lado, 2, terceiro lado, 2. E ele vai me dizer, olha, esses três valores formam um triângulo do tipo equilátero. Vou fazer um novo teste. 2, 2, 7. Ele vai dizer que esses três valores não formam um triângulo, não é um triângulo. Se eu disser 2, 3 e 4,
ele vai me dizer que forma um triângulo escaleno. E se eu disser aqui 2, 2 e 3, ele vai me dizer que forma um triângulo isósceles. Bom, esta era a demonstração para o algoritmo condicional, né, para um algoritmo que usa comandos condicionais. Um outro exemplo que eu deixei disponível no GitHub e que é importante que vocês deem uma olhada é o uso de condicionais também, só que neste contexto eu estou respondendo a uma questão lá do Bcrowd. O Bcrowd é aquele ambiente de competições que a gente tem, né, que ele é um online jude, um juiz online, né, para avaliação de códigos. E aí, bom, para que esse código passe no avaliador automático do URI, ele tem que seguir algumas diretrizes. Para isso é importante, então, que vocês leiam o código, o problema no URI. Eu deixei um link aqui para que a gente faça, então, essa leitura. Vou abrir aqui um navegador. Vou abrir o ambiente do URI. Ele vai solicitar que eu me autentique. A partir de autenticado, então, a gente vai buscar o problema de número 1045. Tipos de triângulo. Vou abrir aqui o problema. E ele descreve da seguinte forma. Leia 3 valores ponto flutuante. A seguir, determine o tipo de triângulo que eles formam com base nos seguintes casos e sempre escrevendo a mensagem adequada. O que quer dizer isso? Veja bem, para que o avaliador tenha condições de comparar o seu resultado do seu código e dizer que está correto ou não, ele vai fazer a comparação com as mensagens da forma que ele estabeleceu. Então aqui cabe uma ressalva. Se você escrever diferente do que está escrito aqui na mensagem que ele espera, ele vai entender que sua resposta está errada, mesmo que ela tenha dado uma resposta parecida. Então ele vai esperar uma resposta exata. Ele também delimita aqui qual é o formato da entrada, então ele está dizendo, olha, ele é uma variável de ponto flutuante de dupla precisão, ou seja, deverá ser declarado como double, né? E os valores sempre serão positivos, ele está descrevendo aqui. A saída vai imprimir as classificações do triângulo especificado na entrada. De acordo com os dados de entrada, ele vai especificar o triângulo. Então, por exemplo, se eu entrar com esses valores, ele tem que dar estas duas informações. Se eu entrar com estes valores, ele vai ter que dar essas informações e assim por diante. Ok? Bom, como é que ficaria esse código para esse problema? O código está apresentado aqui, então, nesse arquivo. Eu faço a declaração dos valores. Aqui eu estou fazendo uma ordenação prévia dos valores para resolver o problema da forma que o Bcrowd está esperando. A partir desse momento, eu faço a comparação, né, se o maior valor é maior ou igual à soma dos dois outros lados. Se for, é porque não forma um triângulo. E caso contrário, ele formará um triângulo que, de acordo com essas condições, vão ser ditas retângulo, obtusângulo, acutângulo, equilátero ou isósceles. Ok? Então, essas são as demandas do algoritmo e o algoritmo aqui é escrito dessa forma. Observem aqui que eu não aninhei os ifs, né? Eu fiz um if para cada condição. Qual o motivo? Como no programa ele tem a expectativa que ele indique duas ou mais saídas, né? Ou pelo menos duas saídas, então ele pode ser acutângulo e equilátero e assim por diante. Ou acutângulo e isósceles, acutângulo e isósceles, melhor dizendo. Então, dentro deste contexto, eu optei por não aninhar os ifs, já que ele vai executar o primeiro if e também vai executar o segundo, que não está de acordo com a cláusula else, né? Então aqui ele simplesmente tem um if else aqui fora
e vários ifs isolados aqui embaixo. E aí dá para perceber uma outra característica da linguagem C, que é eu posso escrever os comandos em sequência na mesma linha, né? Ou eu poderia também escrever os comandos organizados um por linha. Isso é a opção que vocês vão ter para escrever o código em linguagem C. Ok? É isso por hoje, gente. A gente teria que dar uma olhada aqui nos comandos condicionais e fiquem atentos lá às novas aulas que eu vou postar. Ativem o sininho lá para receber essas mensagens, um aviso, né, que esses arquivos foram postados, que esses vídeos foram postados. E fiquem bem. Um abraço para todos. Até mais.